Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui quem fala não é o J.R. Vargas, é Cid Gonçalves com você hoje, vai ter que me aturar no debate, feriado é bom pra isso, você tem que ficar em casa e tem que me aturar, meu filho, não tem conversa. Estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, hoje é sexta-feira, 15 de novembro, ano 2013, a nossa equipe já está prontinha para te atender, todo mundo prontinho para te atender com o maior carinho aqui na programação da 93 FM, lembrando que você fala com o debate. Fale com o Debate 93, telefone 24610093, e-mail debate@radio93.com.br. Mas você não só fala com o debate, você também ganha prêmios ao falar com o debate. Quem fala sobre isso é a nossa querida Luciana Vasconcelos, a prefeita lá de então. Né, Luciana? Bom dia, Cid. Bom dia aos nossos ouvintes. E ela saiu de casa 4 horas da manhã. É sério, seropédica. Então, o ouvinte que ligar para 24610093 estará concorrendo ao CD Recordações de Leia Mendonça e ao DVD Na Estrada de Aline Barros. Quem participar pelo Facebook vai estar concorrendo ao CD Identidade de Anderson Freire. Opa, bom, muito bom, obrigado, Luciana. Muito bem, ela também tá na linha, ela também tá com a gente, ela que correu, ela chegou na frente de todo mundo. Ela tirou assim em primeiro lugar, é o concurso, na verdade. Ela chega lá, o pessoal já tira logo, ninguém concorre mais não, só ela. Pesquisa 93. Não é pesquisa não, Marcela? Te conta. Hoje a gente tem uma participação especialíssima da Fernandinha Paredes. Então, é isso aí, bom dia, Cid. Bom dia, Marcela Bastos, a voz do além. Tá vendo? Não foi pro além, ainda corre. Mas não fugiu da luz, né? Diga aí, Marcela. Fugi da luz, eu fui na direção contrária. Você não foi na luz, você não foi em direção à luz. Bom dia. Seguinte, gente, hoje nós temos aí o encerramento da Primavera 93. Essa semana que é a semana do muito obrigado. Aquela semana que a gente pediu para que você mandasse e-mail para cá, para agradecer alguém muito especial. Hoje, no final do programa, Cid vai conversar com uma história muito, mas muito especial. Tenho certeza que você vai se emocionar. Realmente, está dizendo é muito bacana. Muito obrigado para alguém que é muito especial. Eu já logo adianto. Eu acho que esse muito obrigado ainda foi pouco, diante do que eu li, diante do que eu fiquei sabendo. Não é? O obrigado é só a palavra convencional para isso. Exatamente. Se tivesse uma outra coisa, outra palavra, seria aquela. Exatamente. Então, assim, se prepara, porque no final do debate você vai ficar emocionado. Tem lágrimas no final, promete lágrimas inclusive, viu? Tá certinho. Agora no Rio são 11 horas 8 minutos, 11 horas 8 minutos, esse é o nosso Debate 93 aqui pela Rádio 93 FM. Então vamos nós, gente boa, ao assunto de hoje do nosso Debate 93 aqui pela Rádio 93 FM. É o seguinte, meu povo, presta atenção. É muito difícil ser a única convertida na minha casa. Eu sou adolescente e embora toda a minha família acredite em Deus, só eu sou evangélica, só eu sou crente de verdade. E como é complicado conviver com quem não tem a mesma visão, viu? Como vemos o mundo de maneira diferente, acabamos discordando dos demais. Isso gera desgastes relacionais. O que fazer para que a minha família respeite a minha decisão de servir a Deus? Como agir quando a nossa própria família nos ataca por causa da nossa fé? O que Jesus quis dizer na passagem de Mateus 10:37, quando afirmou: quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Um assunto calmo, sereno, tranquilo, é muito bom, né? Pois é, feriadão, a gente vai começar logo aqui com o destaque, aliás, pela ordem da escolha dos destaques, nós faremos a chamada dos nossos debatedores que nos honram com a sua presença e com a sua sabedoria ao nos trazer a elucidação sobre assuntos que para muita gente é um assunto simples. Mas quando a gente olha de dentro, o assunto não é tão simples assim. A gente olha, tá olhando só de fora, tá tranquilo. Mas quando você olha por dentro do furacão, você percebe, tem muito mais coisa além das palavras escritas, tem muito mais. Por esse motivo, ele já foi o primeirão aqui, ó. Pastor Roberto Medeiros, da Assembleia de Deus em Vigário Geral, escolheu o destaque: é muito difícil ser a única convertida em minha casa. É complicado assim ser o único convertido em casa, Pastor Roberto? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, a paz do Senhor, meus irmãos, e os debatedores, os corredores, né? O trânsito. Atletas aqui, rapaz, vou te contar um negócio aí. O trânsito para chegar aqui tá difícil, o pessoal tá indo aí para
para viajar. Mas esse destaque que eu coloquei aqui, é muito difícil ser a única pessoa convertida na minha casa. Tratando-se ainda de um adolescente, né, como aqui o texto coloca, realmente é muito difícil, mas não é impossível, né? Se você olhar a história do próprio Cristo, né, quando ele começa a sua trajetória, nem todos da sua casa concordaram com ele, nem todos o aceitaram, né? Mas mesmo assim ele venceu, ele mostrou que é possível. É assim, é uma barreira que ela deve transpor ele, né, que é um adolescente aqui, mas ele vai conseguir, porque eu creio que Deus está usando uma menina, ele ali, pelo jeito é uma menina, né? Deus está usando essa moça ou esse rapaz também que talvez está nos ouvindo agora, não, esse homem ou essa mulher, não importa a sua faixa etária, mas eu sei que, ainda que pareça impossível, não é, porque cremos que o Deus que nós servimos é um Deus que está no controle de todas as coisas, né? É isso. Bom, entre nós também está ela, também escolheu um destaque aqui, e pela ordem da escolha, minha querida amiga pastora Andréia Melo, membro da Igreja Apostólica Unidade em Cristo. Bom dia, bênção, seja muito bem-vinda, bênção. Concorda que é difícil a única evangélica dentro daquela casa? É difícil mesmo assim? Bom dia, Cid. Bom dia aos ouvintes, aos corredores, a minha admiração, porque eu não posso correr. Mas, assim, é uma situação complicada. Eu nunca vivi essa situação porque minha família toda é evangélica. Mas eu imagino os conflitos, sobretudo por ser adolescente e ter que prestar obediência aos pais, né? Então, muitas vezes esse adolescente ou essa adolescente deve ficar numa saia justa, numa situação difícil por ter que obedecer aos seus pais e também por querer cumprir compromissos na igreja, e às vezes os pais são contra, não entendem, né, o posicionamento do adolescente. Eu tenho um adolescente que, apesar de eu ser pastora também, auxiliar na igreja, às vezes eu falo com ele, poxa, você vai mudar para a igreja, né? Vai pegar a malinha, né? Mas nós temos um entendimento que isso é bênção para a vida deles, né? Mas quem não é, os pais que não são evangélicos, que não têm essa visão de reino, eles às vezes não entendem o compromisso, o envolvimento, né? A postura, dependendo da igreja que esse jovem frequente, às vezes uma igreja um pouco mais rígida. Então, assim, é muito difícil, mas como o pastor falou, não é impossível, né? E a gente, durante o debate, acho que a gente vai poder ajudar um pouquinho esse adolescente a entender, depois falando sobre o meu destaque também vou dar algumas dicas, né? Mas eu creio que vai ser bênção esse debate para eles. Sem dúvida alguma. Entre nós também está ele, pastor Jorge Macedo, da Assembleia de Deus em Belfort Roxo, também atleta, não foi correr hoje, mas corre na esteira, né? Obrigado. Enfim. Meu caro pastor, muito bom dia, seja muito bem-vindo, queridão. Difícil demais ser a única convertida na casa. Aliás, como o pastor falou no início, pastor Roberto, que um adolescente, na verdade é o seguinte, eu imagino quantas pessoas estão comungando do mesmo assunto, passando pela mesma situação. O assunto literalmente acaba sendo comum a todas as pessoas, porque na verdade tanta gente vive o mesmo problema. E aí, pastor, é difícil mesmo assim? É complicado mesmo? É muito complicado, os debatedores, a todos os ouvintes da 93, que o Senhor possa vos abençoar neste grande feriado. Mas, e aqueles que estão empreendendo viagem também, o problema... Estão tentando, né? Porque a ponte não deixa. Estão tentando empreender, né? Alguns vão passar o feriado, inclusive, ali no engarrafamento. Até acho que gosta, né? Meio masoquista isso também, mas enfim. Mas na realidade, é muito difícil mesmo. Por quê? Primeiro, a idade dela já é uma idade de uma adolescente, ela deve ter, não sei, deve ter uns 13 anos a 14, não está dizendo a idade dela, mas... ou até 17, que a adolescência vai até os 17, 15. 18 anos, né? 15, né? E a juventude começa de 18 até os 30, né? E... Em alguns casos. Em alguns casos que continuam até os 90. Na realidade, ela tá vivendo um problema difícil. Aparentemente, parece que não é difícil, mas é difícil, onde numa casa somente uma pessoa comunga um entendimento sobre Deus, sobre salvação, e isso torna a vivência dessa pessoa difícil naquela casa. Por quê? Porque os pensamentos, eles não se compactuam, né? Ainda que ela diz, meus pais, eles creem, acreditam em Deus, lógico que eles acreditam, mas não da forma que ela crê em Deus,
né? Não da forma que ela tem Jesus para a sua vida, Deus no seu dia a dia. E isso aí, lógico, evidente, com o tempo, vai se tornando uma coisa normal dentro da casa. Mas é um período de adaptação. Porque com o tempo eles vão entender que houve uma mudança realmente na vida dessa adolescente. Houve uma transformação na vida dessa adolescente. E o que eu aconselho ela é nunca contender, nunca bater de frente. Viu? Ela procurar até mesmo não discutir a religiosidade dentro da casa dela, viu? E continuar buscando a Deus, buscando orientação, né? E com certeza, com a ajuda de amigos, de colegas da igreja, dando força, isso aí ajuda muito, lendo a Bíblia, e ela pode estar tranquila, que ela vai ser mais do que vencedora. E eu costumo dizer que quando você é mais do que vencedor, você se torna invencível, porque você sai do estágio de vencedor e vai para o mais do que vencedor. Aí você se torna invencível na pessoa de Cristo Jesus. Seria o primeiro lugar depois do primeiro lugar do pódio. Olha isso aí. Muito, eu tô ficando poético hoje. Entre nós também, ele estava na corrida, mandou bem, mas tá bacana, tá legal, tá tranquilo, tá respirando bem, pastor, tá tranquilo, tá na boa, tá em forma. Pastor Josias, tem nome de rei e tudo, rapaz. Pastor Josias Barbosa, da Igreja Metodista do Distrito de Realengo. Muito bom dia, queridão, seja muito bem-vindo. Esse assunto chama atenção porque são muitos casos. Agora, o que eu não consigo entender, gente, o adolescente não tá buscando a presença de Deus. Por que é tão difícil os pais que também são crentes, acreditam em Deus, é tão difícil os pais aceitarem assim que o filho é de uma igreja diferente? Bom dia, Cid. Bom dia, queridão, seja bem-vindo. Bom dia, amados que aqui estão. Eu comungo com todos os colegas que comentaram acerca de ser um adolescente, né? Que já entra uma dificuldade, aí já propõe-se uma caminhada um pouco difícil quando só essa adolescente está nos caminhos. Mas eu creio que se ela buscar algumas estratégias em Deus, ela vai poder caminhar. E mais além, trazer os seus pais para Cristo. Né? Com alegria, buscando, mostrando, com convicção e mostrando a eles que servir a Deus é coisa de excelência. Então, eu comungo com os colegas que ela tem condições, sim, de ser a única. As dificuldades vão aparecer, isso já aconteceu comigo no seio da minha família, quanto eu e minha irmã, nós éramos os únicos. E com alegria, nós mostrávamos aos nossos irmãos que estavam desviados, que Deus tinha uma promessa na nossa vida. E a marca dessa promessa, ela acompanha aquele que busca a Cristo. Amém, amém. Gente, foram só as palavras iniciais, hein? Foram só as palavras iniciais aqui do nosso Debate 93, aqui pela Rádio 93 FM, a rádio do povo mais feliz da terra. Estamos juntos na 93 FM, a rádio do povo de Deus. Seguinte, vamos de novo aqui voltar aqui aos nossos debatedores, vamos voltar à roda de discussão mais uma vez, aqui porque é o seguinte, o destaque inicial do pastor Roberto é muito difícil ser a única convertida em casa. E a moça do e-mail disse o seguinte: eu sou um adolescente, embora toda a minha família acredite em Deus, apenas eu sou crente. Imagina, apenas eu frequento uma igreja evangélica. Por que eu levantei a questão sobre o seguinte: por que é tão difícil para os pais observar o filho que quer seguir o caminho correto, quer seguir o caminho de Deus, quer buscar em Deus aquilo que precisa para viver e viver bem, viver de forma correta? Lamentavelmente, muitos acabam fazendo isso de uma forma errada, tomam a atitude certa com a intenção errada, é uma pena. Mas no caso dessa moça, que me parece que é uma sinceridade no que concerne a eu sou crente, eu quero servir a Deus. É difícil ser a única, e tudo que eu faço as pessoas vão rebater. É difícil para ela. O pastor Roberto destacou é muito difícil ser a única convertida na família, e a pastora Andréia escolheu como é complicado conviver com quem não tem a mesma visão. Creem no mesmo Deus, mas visão diferente. Essa divisão causa o quê, pastora? Cid, no meu entender, muitas vezes nós somos os culpados para que esses conflitos se estabeleçam. Por quê? A igreja, ela sempre teve uma posição de ser detentora da verdade, e muitas vezes nós nos tornamos intolerantes no que diz respeito às diferenças de fé, né? Eu tenho que entender que eu tenho a minha verdade, eu acredito na palavra, na obra de cruz,
em Deus, eu sou monoteísta, eu tenho apenas um Deus, mas existem pessoas que são amadas por Deus e que creem de forma diferente. E muitas vezes o meu posicionamento pode afastar essas pessoas ou atrair essas pessoas ao evangelho. Isso não acontece somente dentro de casa, às vezes acontece no trabalho. Por exemplo, eu trabalho num lugar onde uma minoria é evangélica, a grande maioria não é, e é um ambiente às vezes um pouco pesado, né? Então eu não posso impor a minha fé, né? Como se eu fosse a única detentora da verdade naquele lugar, né? O que eu acho, que aí eu falei que ia dar as dicas para essa jovem, é que ela, em primeiro lugar, gere amor no seu coração em relação aos seus pais ou a quem tenha uma fé diferente da dela, que o coração dela se encha de amor para entender que a despeito dessas pessoas terem uma fé diferente, elas também são amadas por Deus e Deus também tem um propósito na vida delas. A segunda dica é o respeito. Muitas vezes você mostra Deus no seu testemunho, nas suas atitudes, nas coisas que acontecem na sua vida. Se você vive em Deus, a diferença vai ser notória. Mesmo que você não precise falar nada. As pessoas vão ver a diferença. Sabe por que nós vivemos? É a atitude que fala mais do que eu digo. Atitude, testemunho, a vivência, as experiências com Deus. Né? Muitas vezes a gente passa por dificuldade, conflitos e tudo, e de repente Deus vem com aquela mão poderosa e estende aquela mão poderosa e te abençoa e faz milagre na tua vida. E aquele é o momento de você falar assim: olha o que aconteceu comigo. Poxa, eu estava com uma dificuldade assim, olha o que aconteceu, foi tão bom. A pessoa vê a diferença, porque ela sabe que você tem socorro, que você tem refúgio, que você tem poder, que tem milagre na tua vida. Então, muitas vezes você não precisa falar. Claro que existe aquele momento em que Deus vai te direcionar e que você vai levar a palavra mais efetivamente, né? Segunda coisa é a paciência. Você precisa ter paciência porque alguém teve paciência com você. Você não nasceu... Bom, alguns nasceram no evangelho, né? Como eu. Mas tem muitos que não nasceram no evangelho. E uma outra questão é a sabedoria. Como falar. Você tem que entender qual o momento, qual a forma de falar, como o pastor Jorge falou, nunca bater de frente, nunca desobedecer, porque você não pode, para cumprir um princípio, descumprir outro princípio. E o princípio de Deus é honra teu pai e a tua mãe, né? Então, honre seu pai, honre a sua mãe, mostre a verdade com sabedoria, com amor, com paciência e com respeito. E isso vai fazer com que esses conflitos se amenizem, fiquem menores. Desaparecer não vai. Você vai continuar ouvindo coisas que você não quer ouvir, né? Você vai continuar recebendo mensagens que você não quer receber. Isso é normal porque nós não somos do mundo, mas vivemos nele. As oportunidades, ela vai ter. Deus vai providenciar as oportunidades para que essas pessoas vejam nela que ela é realmente diferente, o comportamento dela, os momentos, porque Deus que proporciona essas oportunidades. E com o comportamento dessa adolescente, lógico que a gente não quer colocar aqui um jugo pesado sobre ela, que ela tem que ser, né, irresistível. Vai ter um momento que ela às vezes cede, isso é natural, é comum do ser humano, não aguenta às vezes a pressão, né? É igual a panela de pressão, não comparando mal, mas se você coloca pouca água nela, tá escada a explodir. Então, ela vai chegar, vai ter momento que ela vai, mas ela vai refletir, não, peraí, eu tenho que demonstrar que realmente eu sou diferente, eu nasci de novo. Então, essa adolescente, certo? Essa adolescente, com toda certeza, é a menina que Deus colocou na casa de Naamã, viu? Lá do rei. Aquela menina que veio lá de Israel, ela estava lá na casa dele. Aquela menina estava ali por acaso? Não. Aquela menina estava ali porque Deus tinha um propósito maior na vida daquele general. Deus precisava mostrar que ele era Deus
E os irmãos, no decorrer da história, os irmãos vão entender o porquê que Deus envia o general, o profeta, aquelas coisas tudo. Mas começou tudo com o quê? Com uma menina. Então, minha filha, você é a menina que Deus colocou escrava, nesse né? E lugar. ele só deu ouvidos à menina, com certeza, né? A gente entende dessa maneira, porque ela tinha um bom testemunho. Ela tinha um bom testemunho, Agora, era uma eu ótima queria só pessoa. colocar uma pimenta aqui, eu não sei se é... É que tem essa frase que ela diz: toda a minha família acredita em Deus. Sim. E ela vai dizer: apenas eu sou crente. Então acho que é bom a gente diferenciar aqui entre o acreditar em Deus e o ser convertido em Cristo, né? Porque na verdade eu trabalho com muita gente também que bebe, que fuma, que traz sua esposa e fala: não, pastor, eu creio em Deus, tô com Cristo. Mas na verdade eles podem até crer, mas não se entregou a Cristo, né? Então, pelo que eu observo aqui, a família dela... acredita em Deus, né? Aquela questão, não, eu amo a Deus, né? Mas é uma família que não quer caminhar para os caminhos de Cristo, Não, né? não quer pagar o preço de ter que se confessar a abrir Cristo, mão né? de si, então, siga-me. assim, pelo que mostra aqui é o seguinte: os meus pais gostam da igreja, os meus irmãos, eu não sei se ela tem, mas eles não caminham para a igreja. Então, sai, se diverte, faz um monte de coisa, mas diz que está com Deus. Então, aí tem um problema. Por quê? A Bíblia diz, Paulo ele vai declarar lá em 1 Coríntios 2,14, que existe um homem natural. O homem natural, ele quer paz, ele quer tranquilidade, mas ele não quer, às vezes, uma transformação, né? Então, essa menina, né, que quer uma transformação, que quer uma mudança, algo a mais de Deus, né? Então, ela realmente tá com essa batalha, porque, assim, ela já é uma pessoa que tem uma visão espiritual mais além, mais avançada. E, com certeza, vai ter essa dificuldade, porque Paulo ainda continua colocando que existe um homem até carnal, né? Mas distingue que existe o espiritual. Então, eu acredito, né, que essa menina foi colocada ali, claro, por Deus, porque vai mostrar que não basta só crer em Deus, tem que servir a Ele, tem que ser transformado por Ele, tem que ser lavado pelo sangue de Cristo. E ela vai estar ali como sal e como luz naquela casa. Agora, claro, as batalhas virão, as dificuldades virão, mas eu concordo com o pastor, com a nossa pastora também, que ela não deve entrar em atrito, até porque mais à frente vai ter algumas complicações. Sem dúvida. Tem muita gente hoje, né, dizendo em nome da obra, em nome de Deus, estão negligenciando a sua casa, a sua família, desobedecendo ao pai e mãe, dizendo que Deus mandou. Quando, na verdade, quando eu dou aula de exegese, tem pessoas que diz o que a Bíblia não diz, né? Então, texto interpreta do seu jeito, né? Texto para heresia. É Então, o cuidado que nós temos que ter é de não tirar um princípio bíblico de família, de respeito, em nome da obra de Deus também. Que existe uma diferença entre Deus e a obra de Deus. Eu vou passar, tem mais alguns assuntos aqui, mas tem alguns ouvintes que já mandaram aqui algumas considerações. Um ouvinte lá da Penha diz assim: olha, eu não fui criada na igreja não, mas eu criei os meus 2 filhos no caminho do Senhor. Um tem 16, outro tem 22. O que fazer quando os filhos não querem mais compromisso com a igreja? Vê que é uma situação bem diferente. O oposto aqui. Uma tá preocupada que os filhos não querem mais ir, e os outros preocupados porque a filha tá indo. Outro ouvinte diz o seguinte: quando eu era adolescente, eu passei pela mesma situação. Eu estava em vários ministérios na igreja, meus pais não eram cristãos e às vezes me proibiam de ir, outras me chamavam de alienada, e era uma situação muito difícil, que me deixava muito triste. Pastor Josias, o que o senhor tem a dizer sobre essa coisa? Uma está preocupada porque os filhos não querem mais ir, outra preocupada porque o filho está indo. E aí, amigo? Interessante, né? Voltando um pouco a nossa pastora Andréia, ela estava falando sobre o proselitismo, né? Hoje isso tem marcado muito a vida dos servos de Deus, pessoas que estão caminhando na obra de Deus. Precisamos viver com o diferente. Eu acho que é interessante nós sabermos, né? A gente vê a situação dessa nossa ouvinte, ela está dentro da sua casa, sozinha, mas Deus chamou ela ali para ser um ícone, para que ela possa ser um sinal de Deus, ser alguém que possa marcar a vida dos seus pais. A partir do momento que diz o texto que seus pais creem em Deus, que eles conhecem, mas o conhecer vai ser a partir do testemunho dessa menina, né? Da forma que ela vai viver, da forma que ela vai se portar dentro de casa, vivendo a obediência aos seus pais, porque como mandamento, com promessa, filho, obedeceis vossos pais para que os seus dias sejam prolongados na face da terra. E agora a gente se encontra nesse outro momento, né, que vê um adolescente que foi criado nos caminhos do Senhor e ele agora não quer ir mais.
como pai, nós precisamos. Eu sou pai também de 2 jovens adolescentes e há momentos que dentro do entendimento nós precisamos sentar, conversar e saber que a nossa fala, enquanto crianças que foram, enquanto adolescentes que são, enquanto jovens que são, ela tem uma marca da promessa. E ela não pode fugir dessa regra, mas está sempre marcando. E eu posso trazer para esse que nos escreveu, que é interessante ele dizer para o seu filho que Cristo é a maior herança dele. Ele marcando isso, não vai fugir a regra e nem a mente dessa criança, desse adolescente. E ele vai ser sinalizado um pouco mais à frente. E ter um pouco de paciência, porque a adolescência, nós temos que entender, nós passamos por isso. E vai chegar o momento também de quantas vezes a gente, eu não quero orar, pai, eu não quero orar, pai, eu não quero ir à igreja. Vai orando pelo seu filho, vai mostrando a ele, vai sinalizando a ele que há coisas do reino que são eternas. É isso. Pesquisa 93. Fernanda Paredes, aniversariante da semana passada. Foi semana passada, bom dia. Fez 97 anos, mas não parece. Corpinho de 16. Corpinho de 16. Corpinho de 16. Jesus. Tá bom, agora melhorou, né? Tentei. E aí, Fernandinha, o que é a nossa pesquisa hoje? Bom dia a todos os nossos ouvintes da 93, bom dia, debatedores. Pois é, Cid, a pesquisa 93 de hoje quer saber: você conhece alguém que sofre perseguição dentro da própria casa, por ser o único evangélico? Nós temos aqui uma parcial, né? 94% dizem que sim, 6% dizem que não. E os ouvintes podem participar dando sua opinião ligando para o 24610093, por e-mail ao vivo @radio93.com.br e através do nosso site, o www.radio93.com.br. E hoje eu tô aqui, né, no lugar da Marcela, né? O que foi? aconteceu? A Marcela foi correr. A Marcela foi correr, não tá, né? Aí pediu pra que eu viesse, porque ela chegou tão cansada, né? Chegou. Tão sem fôlego. Sorte que deu pra ela recuperar, já entrou no ar, já falou mas é porque tava né? com negócio de respiração, oxigênio, né? Oxigênio, pois é. O pessoal colocou oxigênio pra ela. Brincadeirinha, ela correu, mas ela corre bem, né? Ela corre bem. Uma boa profissional. Eu só não entendi porque também. O pessoal mostrou um vídeo que tinha uma tartaruga que passou por ela voando. Essa parte eu não entendi, mas tá tranquilo. Obrigado, Fernandinha. Valeu. Que coisa, gente, que coisa. Mas tudo bem que ela chegou carregada, na via na maca e tal, com o respirador e tal, tudo bem, mas ela chegou bem, né? O importante é chegar no final. Não é importante, não é vencer, mas tentou pelo menos, né? Foi não, pastor? Maratona que aquela corredora chegou por último, cambaleando. Você sabe o nome do vencedor daquela prova? Ninguém lembra. Só lembra dela. O ninguém lembra. A prova perdeu o primeiro lugar e quem ganhou foi o último lugar. Ninguém lembra de quem ganhou aquela corrida. Também passou, não tem importância nenhuma. Não foi o fato dela ter chegado, foi o fato dela ter persistido em chegar. Nem eu falei bonito agora. Pô, você hoje pastor Roberto tá vermelho, tá chorando já, pastor. Calma, não faz isso. Eu vi o sol. Então, vamos voltar aqui, vamos voltar à matéria. A gente também te conta. Isso é uma outra história. Aqui, tem uma frase na Bíblia que fala o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem gente que completa a Bíblia nesse caso, né? Tem eu venci o mundo e vós também vencereis. Não tá escrito isso lá, não. Eu já fico nervosa quando ouço. Eu já fico esperando já aquela coisa. Faça por onde que eu te ajudarei. Tá no homem e o levantar de Deus, né? Já colocam na Bíblia coisa que não tava. Mas essa jovem tá passando exatamente por essa situação. E sobre essa passagem, no mundo tereis aflições, também reflete isso, também passa sobre essa situação de no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem que permanecer forte, porque ela já venceu o mundo. Mas tem gente que fica pensando. Tem um outro texto da Bíblia que fala assim: eu vos escrevi a vós jovens, porque sois fortes e já venceis o maligno, mas a luta continua, companheiro. O que a gente tem que entender é que existem textos da Bíblia que são de caráter espiritual, né? A primeira vitória que o crente tem, o servo em Cristo tem, é a vitória sobre a morte eterna, né? Então, estar em Cristo, essa energia espiritual, né, que o Espírito Santo nos dá, nos potencializa, aí nós somos fortes em Cristo, que ele vai dizer: em mim vocês são fortes. Então, claro que ele não vai dar para nós esse mundo platônico: olha, vem para Cristo e receba isso. Venha para Cristo e receba a sua salvação, porque o projeto maior de Cristo, da Bíblia, é a salvação, não é
curas, não é carro, não é casa. Isso a Bíblia diz que tem, mas essa consequência. O senhor está tirando a ilusão de tanta gente agora que já achou que vai se converter, vai ter tudo. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Então, assim, no mundo vamos ter lutas, dificuldades, adversidades, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Então, por isso que só terminar, que tem um texto lá em Efésios, que ele diz, Efésios 6:10, que vai assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ponto. É no Senhor e no seu poder. E segundo, ele continua dizendo, revestido de toda a armadura de Deus. Então, quem nos garante essa vitória, quem nos fortalece, é Deus, é Cristo. Então, sozinho, carne contra carne, não tem vitória. Agora, se você colocar o Espírito Santo na frente, o Espírito contra a carne, com certeza você terá vitória em todas as áreas da sua vida. Mesmo a aparente derrota, em Cristo é a vitória, né? Porque o não ilustra de Deus, bem o caso que nós falamos agora há pouco, daquela aí, corredora. Mesmo a aparente derrota seria vergonhosa, então uma maior vitória de alguém foi aquela. Pode dizer assim, olha, eu fui o último lugar, eu sou aquela mulher. Mas os últimos serão os primeiros. É verdade? Né? Então nós temos que ter o cuidado, que às vezes parece que você perdeu aqui, mas às vezes mesmo o não de Deus é o lugar que Deus quer lhe colocar. Essa menina, essa adolescente, o assunto aqui bem focado é o problema da convivência de uma pessoa, né? É o desgaste do relacionamento. O desgaste no relacionamento. Então, lógico, é evidente que ela vai ter alguns atritos, alguns confrontos de divergência de opiniões, né? Se ela tiver irmãos, vai ter algum tipo de piada. Eu estou falando de algo que acontece dentro do lar, vai acontecer. Então, mesmo ela sendo uma adolescente, gente, eu tenho 3 filhas, já foram adolescentes, criei minhas filhas no Evangelho, e viveram uma adolescência, e é difícil para um adolescente. Um adolescente não pensa como um adulto. Um adolescente não tem respostas como um adulto teria, né? E então, lógico, ela está vivendo um problema difícil, até quase que um drama dentro da casa dela, né? Ela, com certeza, ela tem que ter bons orientadores na igreja que ela frequenta, para não criar também um problema traumático. Mas, pastor, está exagerando? Tô não. Isso aí, a família dela não entende o posicionamento dela. Eles conhecem, eles creem em Deus, como como nós criamos também antes, quando éramos, né, do catolicismo. Nós cremos, lógico, e todo mundo tem o direito de crer da sua maneira, respeitando cada direito, cada religião, de cada um que quer expressar e conviver com aquilo, né? A Bíblia diz, e nós passamos aí, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, lógico, essa menina conheceu a verdade, alguém pregou, ela assimilou, o Espírito Santo fez a obra, ela aceitou Jesus. Hoje ela tem um outro comportamento, outro pensamento. Uma coisa que eu queria colocar em convites, por exemplo, a família, olha, hoje nós vamos nos reunir, vamos passar o dia na praia, né? E nós queríamos que você fosse também. Ela tem que ir. Mas por que tem que ir? Porque ela é uma adolescente e a família toda vai, e ela está sob o jugo dos seus pais. Ela tem que ir, lógico, não precisa se comportar como os demais, né? Mas, olha, desliga esse rádio, porque eu não ouço esse tipo de música. Põe o headphone. Perfeito. Fonezinho, eu estou dando conselhos práticos que ela possa ter uma vivência melhor dentro da sua casa. E com certeza Deus colocou essa menina ali dentro. E o que Deus faz é bem feito. Amém. A Bíblia diz que tudo que Jesus faz é bom, porque Jesus é bom. E vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Vamos entrar já no destaque do pastor Jorge, também do pastor Josias, e vamos falar mais sobre esse assunto, embora se veja que já passou da metade, nem começamos, já passou da metade. Diz aqui alguns ouvintes, diz o seguinte, um ouvinte lá do Sampaio: essa jovem tem mesmo que se alegrar, porque os pais estão incomodados com o fato dela ser cristã. Isso é sinal de que a luz dela está brilhando, e que ela deve fazer mesmo é levar o nome dos pais para orar no altar, e Deus vai tocar o coração deles. Ainda outro ouvinte lá da Glória, essa aqui tá na Glória já, graças a... na Glória Bairro, gente, na Glória Bairro, na Glória Bairro, calma, gente, ela não subiu ainda não, calma aí. O pessoal também tá apressado. Graças a Deus eu não sofro essa perseguição da minha família não, viu? Eles não são cristãos, mas não me perseguem. Aceitam que eu professe a minha fé, mas eu tenho 2 vizinhos aí, não. Eu tenho 2 vizinhos que eles se incomodam muito pelo fato de eu ser cristã.
Tá bom. Na igreja da qual eu faço parte, tem uma irmãzinha que com 12 anos de idade aceitou a Jesus e toda a família dela, ninguém era convertido. O pai era todo errado, mas ela buscou a conversão deles por alguns anos e hoje, para a honra e glória do Senhor, estão todos na casa de Deus. Testemunho. Eu escolhi casar com uma mulher que não quer nada com Deus e hoje eu sofro. As escolhas. Como as trevas terão comunhão com a luz? Outro ouvinte pergunta. Outro ouvinte seguinte: olha, minha vida hoje é totalmente outra. Hoje sou batizada, mas anos atrás eu era oprimida e fui avisada que não podia nem orar dentro de casa e que eu tinha que escolher, ou teria que sair de casa. Minha mãe era mãe de santo. Hoje não, hoje ela está na casa de Deus, pois aceitou a Jesus como Salvador. Como proceder nesses casos de tanta opressão dentro de casa? Foi o que foi falado aqui. Não entrar em confronto, não entrar em contenda. Faça o seu exemplo valer a pena. Às vezes, prega o evangelho em todo o tempo. Se possível, faça com palavras. Eu tô te contando. Hoje eu tô, hein? Hoje você Se tá pedir a sua não, túnica, olha, dá a capa também. Cid, eu queria ter uma claro. lista aqui, acho que vai se enquadrar em todos esses casos, aquele que é crente, que não é, que é família, que não é. Primeiro, se você é crente, ore. Orar é fundamental, sempre orar. Segundo, em casa, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, querido, palavras o vento leva, mas as atitudes arrastam as multidões. Então, dê testemunho de transformação. Terceiro, demonstre o amor de Cristo, né? Assim como Deus deu o Filho, demonstre que você é servo de Cristo, então demonstre o amor. Quarto, não entre em conflito, né? Não entre em debate, embates lá, até porque a sua verdade não é absoluta, cada um vai ter a sua. Então aquela pessoa ali, ela tem que ser respeitada também. Em quinto lugar, tem a paciência. E por último, os frutos do Espírito Santo, que vai lhe dar o domínio próprio, a paciência, a longanimidade, tudo isso você tem que ter, é como se fosse um pacote. Porque até hoje, nós que somos pastores aqui, quantos de nós, às vezes, tem um parente, fala assim, olha só, hoje vai ter uma festa lá em casa, é um domingo, um dia de culto, você olha só, eu não vou poder ir porque vou estar na igreja. Não é possível, você não pode faltar um culto. Aí você vai, não, quem tem compromisso não pode. Né? Então você vai com toda a paciência, se der tempo você aparece, mas é uma opção que você vai ter que ter. O pior é que a maioria não faz isso. Não, meu irmão, eu prefiro estar na casa de Deus do que estar em festa, porque vai que Jesus volta e eu estou na festa e não estou na casa de Deus. Então um certo exagero também de algumas pessoas. Falar, como falar com carinho, olha só, se der eu passo aqui, né? Se der eu venho aqui, e vai ter sempre aquelas pessoas que vai dizer, falta o culto, sai da igreja. Não, e tem uma coisa mais importante, uma coisa mais importante que às vezes a gente esquece muito, é que prometer não é obrigado. Mas se prometeu ir, vá. Isso aí. Se prometeu, vou dar uma passada, se der, vou dar uma passada, meu irmão, dá esse tempo e vá. Porque a pessoa vai perceber o seguinte, vai chegar lá de terno e gravata, vai chegar toda bonitona lá, e a gente veio da igreja, mas a gente de pra cá, a gente passou, que a gente falou que ia passar. Claro, honre a tua palavra de crente, não seja só. Do pastor Josias, que ele fala assim, que nós temos que estar dentro daquele povo. A igreja, ela tem que ser inclusivista, não exclusivista. Lamentavelmente, muita gente esqueceu disso, né? As pessoas que estão vivendo, né, esse problema, gravem bem. Salmo 126. Os que levam a sua preciosa semente, gemendo e chorando, voltarão sem dúvida trazendo consigo seus molhos. 1 Samuel 17:47, do Senhor é a guerra, mas a vitória é nossa. 1 João 5:18, os que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Salmo 123, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um dia ainda vou ter essa memória. Com certeza Deus, Ele está trabalhando. Não faça malcriação para os seus pais, porque na realidade Deus te colocou ali como um instrumento para trabalhar a vida dessa tua família. Você é o projeto de Deus nesta casa. Eu cheguei a ficar arrepiado, senti algo assim. A gente sente realmente, nós somos sensíveis à palavra de Deus, e Deus tem você como um projeto ali, Ele vai trabalhar. Amém. Você é um projeto em andamento, e com certeza, através de você, Deus vai trazer toda a sua família, pode crer. Amém. Viu? Nisso que eu estou te falando. Nessa questão de estar inserido, né? Ontem eu vivi algo assim muito interessante. Meu filho, ele teve foi uma feira, né? Feira da cultura, e tiveram danças representando cada país e tal, e ele foi dançar a Espanha e tal.
E dançando flamenco? É. Que isso? Lá, todo Flamenco. É Flamenco. Entendeu? Flamengo já aqui. Não, falei de Flamengo aqui. E assim, eu pude perceber naquele evento como é difícil ser adolescente hoje convertido, né? A proximidade que eu vi dos jovens com a bebida, com a sensualidade, assim, exacerbada, sabe? Com uma vida promíscua até às vezes, né? É muito grande. Eu fiquei assustada, né? Eu até perguntei para ele na outra semana, eu falei, filho, como é que você consegue conviver, né? Nesse ambiente? São quantos na tua sala, evangélicos? Evangélicos são 2. Evangélico 2, 40 no total. Então, 38 assim, contra. ele teve uma experiência muito legal, que antes de ir pra dança, eles oraram. Ele falou, vamos orar. E oraram com todos que iam participar da dança, né? E aí, no meio da pregação, não foi? Posso contar isso? No meio da Agora pregação... já começou, né? Já comecei. A cara dele. Um deles falou assim, oraram o Pai Nosso e tal, e depois falou, não, deixa o Pedro orar, né? E ele orou e depois falou assim, pede perdão porque eu bebi. Então, assim, ele foi luz naquele momento. Isso, né? é importante. Isso é muito difícil, gente. Essa luta de viver no mundo hoje em dia e ser diferente, para eles, então, é muito complicado, é muito difícil, e você é bombardeado o tempo todo. Mas eu quero dizer para essa jovem que ela permaneça, né? Porque quanto mais ela se alimentar do Senhor, da palavra, de louvor, mais ela vai ter força para resistir, para se manter, porque às vezes surge no coração revolta, né? Eu tô fazendo tudo certo, eu não tô fazendo nada errado, você tá brigando comigo, então vou fazer o que é errado. Vou aloprar, então. Vou aloprar. Não pense isso, Deus vai te recompensar. Pastor Josias escolheu o destaque o que Jesus quis dizer, meu caro pastor, na passagem de Mateus 10:37, quando afirmou, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E aí, pastorzão? Complicou a vida, porque aí esbarra naquela questão, honra teu pai e a tua mãe, para que sejam prolongados os seus dias sobre a face da terra. Ao mesmo tempo diz, aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, tá ferrado. O termo, tudo bem que o termo não é esse, mas enfim, não é digno de mim. O que dizer, uma versão Cid. Versão Cid. Hoje ele tá filósofo. Hoje eu tô. Nova versão Cid. É interessante que a Bíblia, ela como nosso livro de regra de fé, ela tem seus conselhos que nos traz refletir coisas que são bastante importantes para a nossa caminhada. Né? A gente vê que, pelo contrário, de que se olharmos ao pé da letra, se não analisarmos o texto, a gente precisa fazer a análise do texto primeiro, para depois nós colocarmos. E eu vendo aqui, eu percebi que Jesus, o que ele quis dizer nessa passagem, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno. Ou seja, ele está falando aqui de um advérbio de intensidade, mais, né? Jesus é a supremacia, ele está acima de todas as coisas, né? Devemos honrar os nossos pais, né? Devemos honrar também os nossos amigos e irmãos, mas acima de tudo, devemos estar no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus, muitas das vezes, é negar valores que não são valores eternos. São valores que marcam a nossa vida, o dia a dia, o momento. Mas nós temos valores eternos, que vamos caminhar com ele até a frente. Eu separei aqui no texto de Mateus, capítulo 15, quando os fariseus, eles chegam no propósito, né, de trazer alguma coisa contrária, mas Jesus, ele rebate essa situação, porque diz assim o texto. Mateus 15, versículo 3 ao 6. Ele, porém, lhe respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser a seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podereis aproveitar de mim? Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalideis a palavra de Deus por causa da vossa tradição.
É interessante que Jesus ele começa a fazer os seus milagres. O seu primeiro milagre foi no seio de uma família, né? Ele vai, agora naquela festa, ele transforma ali a água em vinho, no propósito de mostrar que a família seria o marco do seu ministério. E debatendo a esse contexto aqui dos fariseus, onde eles queriam estar livre ali de estar caminhando com a vida dos seus pais, porque a tradição buscava. Mas é interessante que a gente vê um teólogo consagrado como Bonhoeffer, ele diz que o nosso compromisso com Jesus tem que ser tão absoluto que todos os outros relacionamentos. Então, quando eu coloco Cristo acima de todas as coisas, propósito esse que também vai me embasar para que a minha caminhada com meus pais seja a melhor forma possível. Eu comungo aqui com meu colega, quando ele fala aí de uma adolescente que é convidada agora a estar à praia no domingo, e ela vai se libertar, não vai poder estar na igreja porque tem que acompanhar o seu pai. O princípio da sabedoria, o princípio de estar ali obedecendo ao seu pai, isso é um culto que ela está prestando. É verdade. É um testemunho. Isso aí. Porque a partir do momento que ela é essa pessoa, os seus pais começarão a entender que há um propósito de Deus na vida dessa menina. E aí a gente vê esse texto aqui, que Jesus ele coloca, ele quer ser Senhor da nossa vida, ele quer ser o primeiro da nossa vida. Então, momento algum, a gente pode deixar que as coisas externas, sendo pai ou mãe, as dificuldades, né? Hoje a gente começa a caminhar nesse mundo de violência, perceber que filhos estão sendo tragados pelos seus pais, filhos estão, né, sofrendo muitas dificuldades, estão passando momentos na sua vida porque os seus pais não tiveram o mínimo de conceito da parte de Deus para conviver. Mas é interessante que você coloque Deus acima de tudo, porque Ele quer ser Senhor. Ele não quer ser deixado para a segunda instância. A rota de colisão não é o melhor momento. O melhor momento é viver uma vida plena, uma vida de comunhão. E viver uma vida, sim, marcada, onde Deus é a supremacia. Deus é o primeiro de nossas vidas. Cid, Esse que fez o silêncio. Eu queria fazer... Porque é verdade, quando nós falamos de Mateus 10, 37, estamos falando, como o pastor bem frisou, estamos falando de tipos de amor e de intensidade. Né? Cristo usa o pai e a mãe como referência porque acho que é as pessoas mais próximas de nós. Então tem uma frase que eu anotei do Champlin que ele vai dizer que é assim: a nossa relação com Deus é estabelecida com os homens através de Cristo, e através do que como o homem está relacionado com Cristo, tem esse tipo de relacionamento com Deus. Então, quanto mais você amar a Cristo, mais relacionado com Deus você estará, porque é através de Cristo que você se chega ao Pai. Então nós temos que entender que Cristo não está contra a família, pelo contrário, ele está mostrando graus de amor, de intensidades que são diferentes, porque você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Só que tem outros textos que eu creio que são piores do que esse, que é aquele de Lucas 14, 26, que existe a palavra aborrecer, que seria odiar. Na verdade, parece que Cristo está contra a família, contra os irmãos. Na verdade, não é isso. Tem um outro texto também de Marcos 10, que tem pessoas que usando esse texto para dizer, não, se não está comigo, eu vou abandonar a mulher, eu abandono o filho, eu largo tudo. Querido, você está cometendo uma negligência, isso é pecado. Aí o cara já é mau caráter, está tentando fazer a mau caratice dele, está escondendo atrás da Bíblia. Desculpa para ele. Amado, homem tem que cumprir com as suas responsabilidades. Aí Paulo ele vai escrever para esses irmãos, lá em 1 Timóteo 5,8, olha o que Paulo diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, amado, se Deus te deu a sua casa, cuide dela. Se Deus te deu os seus filhos, cuide dele, que são presentes de Deus, e você tem que estar ali para zelar por isso. E Paulo escreve de novo, lá em Efésios 6,2, ele vai dizer que honrar o pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Então, honre seu pai, honre sua mãe, que no tempo certo, na hora certa, Deus irá lhe dar a sua vitória. Amém. Tá aí, ela voltou, gente. Ela gostou de falar no microfone no ar ao vivo. Gostou. Pesquisa 90. E eu digo isso porque quem conheceu Fernandinha Paredes quando entrou aqui, é o seguinte: você ouvia qualquer coisa, menos a voz dela.
Falar que abriu o microfone. Falar que. Demais, né? Ainda falando. Pior que ainda fala mal do meu Atlético Mineiro quando tá falando do eu, hein? Pois é. Que, aliás, nem fala mal, você nem fala do meu Atlético. Mineirinho que ganhou agora foi o Cruzeiro, né? Eu não quero saber dessa parte. Essa parte você pode omitir. Essa parte você pode pular, essa parte não é de Deus, deixa essa parte pra lá. Fernanda Paredes, pesquisa. Pois é, Cid, a pesquisa perguntou hoje: você conhece alguém que sofre perseguição dentro da própria casa por ser o único evangélico? E o resultado final ficou assim: 92% disseram que sim e 8% disseram que não, Cid. Aqui pela internet, 72% também disseram que sim, que conhecem quem sofre perseguição na casa por ser o único evangélico. Pois é, e o ganhador da pesquisa do dia foi o resultado aqui do brinde do sorteio CD Recordações Léa Mendonça. Maravilhoso. Saiu para Priscila Pereira de Lima Oliveira, de Paciência. O DVD na Estrada de Aline Barros saiu para Alba Catarina Lins da Silva da Penha. E para o Facebook, o CD Identidade de Anderson Freire saiu para Fernanda Mechará, Fernanda Augusta Viana de Niterói, o Cid. É isso, aliás, falar em Anderson Freire, agora há poucos minutos atrás, ele estava lá no programa Encontro com a Fátima Bernardes, estava ele e Fernanda Brum lá e honrando o nome do Evangelho. Isso é bênção pura. Diga aí, acabou? Acabou. Só isso? Então tá, beleza. Mais tarde, né, no Esporte 93. Você vai falar do Atlético, do trânsito, panorama. Isso. Não, só vou falar dos clubes daqui do Rio, né? Pois é. Isso é discriminação, Fernanda. Não é não, porque interessa mais pra gente. Tá, eu vou trazer uma camisa do Atlético pra você. Vou ver se eu consigo uma camisa do Atlético pra mim e uma pra você também, tá? Obrigado, Fernandinha. Gente, eu queria agradecer muito aqui a presença dos nossos debatedores. Nosso tempo, lamentavelmente, foi assim. Começou, acabou. Pastor Josias, obrigado pela sua presença. Agora eu sei que o senhor vai para casa descansar, não é? Porque correu, tá tranquilo. Mas, pastor, eu tô surpreso. A Marcela tá ofegante até agora, o senhor não. A Marcela tá andando com dificuldade, o senhor tá bem, o senhor tá tranquilo. Obrigado pela sua presença, pastorzão. Deus abençoe, meu amigo. Obrigado, Cid. Obrigado, colegas. Eu quero estar deixando um abraço ao nosso deputado Harold Oliveira, também que está lá na Seara, em Niterói, né? Verdade. Ali, proclamando também o ano aceitável. Quero deixar um abraço também para minha esposa Andréia, minhas filhas Stephanie e Caroline. Deixar um abraço também ao pastor Paulo César Braga de Abreu, da Igreja Metodista em Copacabana, e todos os colegas pastores do Distrito de Realengo. E estaremos juntos lá no Ana Gonzaga no próximo ano novamente. Esse que te digo, hein? Bom momento. Estaremos juntos lá no Ana Gonzaga, lá em breve. Com certeza. Deus quiser. Esse que te digo, hein? Te vejo lá de novo. Meu caro pastor Jorge, obrigado, meu amigo, pela presença. Deus abençoe. Obrigado, Sidney. Um abraço a todos os ouvintes da 93, os tuiteiros também, aqueles que estão... Rapaz, tá bombando o negócio, internet. Hein? Eu quero rapidamente agradecer a todos aqueles que me parabenizaram pelo aniversário. Eu tive num dia só quase 1000 acessos me dando os parabéns. Eu achei aquilo assim muito bom, não deu para responder a todos, mas olha, vocês moram no meu coração. E um abraço a Denise, um abraço ao José, Boa Esperança, Assembleia de Deus Boa Esperança, Igreja do Calvário, Pastor Valmério, e a todos aqueles que estão ouvindo, nosso irmão Francisco Silva, deputado. Que Deus abençoe essa família abençoada da 93, e aos debatedores. Um abraço e um beijo no coração. Maravilha. Pastor André, obrigado pela presença, benção. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui, a gente aprende, né? Com os colegas debatedores, com as opiniões dos ouvintes. Eu quero deixar um beijo aqui para as meninas do meu discipulado, dizer que eu espero todas hoje à noite, 19h30, tá? Vamos comer aquele bolinho de chocolate da pastora Andréia. Meu Deus, eu tenho que falar de comida essa. E as outras guloseimas das outras meninas, mas vamos estar juntas lá compartilhando da palavra. Espero vocês, um beijão. Pastor Jorge, você vai estar no culto doméstico também, pastor Jorge? Isso, perfeito. Vou estar no culto doméstico logo mais à noite. Estejam ligados. Vou mandar o meu abraço e o beijo no coração. Viu, gente? Olha aí. Pastor Roberto, obrigado, meu amigo, pela presença. Deus abençoe. Querida, é sempre um prazer estar aqui com os irmãos, com os companheiros, retornar essa casa aqui. Quero mandar um grande abraço para as irmãs lá do Tanque de Siloé, do pastor Flávio, que estão fazendo um congresso, né? Também para os irmãos do seminário que estão trabalhando e se empenhando aí para o dia 20/11 nós estarmos aí juntos nesse grande seminário lá na nossa igreja, na Assembleia de Deus Vigário Geral, pastor Moisés
Moisés Batista. Os irmãos estão lá no mutirão, já vou estar chegando aí, calma que eu tô chegando. Calma, gente, calma. Da nossa igreja. E também lá para os meus alunos amados lá do Ibadig, a minha família, a minha filhota, que eu acordei meio que no laço, ela ficou para trás, que até ela se arrumar, né? Um beijão, minha filhota Ana Cristina. Qual a idade da Ana Cristina? Tem 8 aninhos. E ia demorar tanto assim para se arrumar também? Porque ela ia despertar, e daí eu falei, eu tava mais rápido. Eu pensei que fosse outra coisa. Mulher né? Tudo eu já entendi. É melhor assim, porque senão depois você acaba nem entrando em casa. Presta atenção. Gente, está na hora de um momento muito especial do nosso programa, que é o momento final da nossa campanha aqui, uma promoção. Toda semana tem um motivo especial. Dessa semana é a semana do obrigado. E por esse motivo, estamos aqui falando dessa super promoção da Primavera da 93 FM, falando hoje sobre obrigado. Hoje com uma história muito, muito emocionante a respeito de como agradecer a alguém aquilo que se fez. E agora vamos passar a história para que você possa entender o que quer dizer essa história aqui. Prestem bem atenção, porque eu sei que vai ter lágrimas, assim como tive no momento em que eu li a história, no primeiro momento. A gente diz assim, olha, J.R. Vargas, eu me chamo Cassiane Barbosa. E na semana do obrigado eu queria muito agradecer a uma pessoa muito especial na minha vida, que é a Tatiane Barbosa. Para que se entenda o motivo desse agradecimento, eu vou resumir um pouco da nossa história. Minha mãe se casou muito cedo e infelizmente ela sofreu muito nesse relacionamento, e aos 26 anos ela já tinha 6 filhos. Quando a minha irmã Tatiane completou 9 anos, meu pai foi embora e minha mãe ficou sozinha. Por esse motivo, ela precisou trabalhar em casas de família e só podia voltar para casa no sábado. Nós só a víamos uma vez na semana. E então, quem cuidou de nós? A minha irmã, com 9 anos, se tornou mãe e pai de 5 crianças. Ela lutava com todos nós. Ela lavava, passava, cuidava de todas as nossas necessidades. Além disso, ela estudava e trabalhava fora para complementar a nossa renda. Como ela fazia tudo isso? A resposta é Deus. Eu me lembro como a nossa casa era humilde e como chovia. Quando chovia, a nossa casa ficava alagada, porque além da chuva pingar pelo teto, também minava do chão. E me lembro que muitas vezes, quando chovia, a minha irmã ficava a noite toda acordada porque ela tinha medo de que o teto desabasse sobre nós. Minha irmã, apesar de todos os problemas que enfrentou, nunca deixou de estudar e sempre foi muito esforçada. Quando ela não passava a madrugada vigiando o teto, ela passava metade do tempo estudando e a outra metade orando por nós. A minha irmã nunca se desanimou e sempre seguiu com seus estudos, e eu não me lembro nunca de ter visto a minha irmã tirar uma nota baixa. As suas notas ficavam sempre entre 9 e 10. Era muito querida por todos e às vezes, quando minha mãe demorava um pouco mais de uma semana para vir em casa e faltava alguns alimentos em nossa despensa, ela nos levava junto com ela para a escola, para que lá nós pudéssemos comer alguma coisa. E quando não era assim, Deus sempre provia. Pois mesmo com muitas necessidades, nós nunca passamos fome. Deus enviava sempre um anjo para nos ajudar. E depois de um tempo, a minha mãe se casou de novo. E nós nos mudamos para uma situação muito melhor do que antes. Melhorou bastante. Mas aí nós começamos uma outra luta com o filho do meu padrasto. Ele era dependente químico. Morávamos todos juntos com a minha mãe, eu, meus 5 irmãos e o padrasto com seus 2 filhos. Estudando, trabalhando, e apesar de tantas situações adversas, minha irmã, com 18 anos, ganhou uma bolsa integral na Universidade Estácio de Sá. E com 23 anos nós estávamos em um lindo auditório, chorando de alegria, transbordando de orgulho, comemorando a formatura dela. Logo em seguida, ela passou na prova da Ordem dos Advogados, a OAB, e foi contratada por um escritório onde ela fazia estágio. Minha irmã foi a primeira estagiária de um determinado fórum e quem pagava o salário dela era o juiz da vara onde ela trabalhava, e por muitas vezes o Estado não pagava, então o juiz estava lá honrando isso, o salário do estagiário, e o juiz fazia qualquer coisa para que ela não se perdesse, para que não perdesse os serviços dela. E ela foi a primeira estagiária a ser contratada como advogada do escritório onde trabalhava desde recém-formada. Minha irmã foi a primeira
de uma família inteira a se formar na universidade. Minha irmã, junto com minha mãe, transformou 5 crianças em homens e mulheres de bem. E por esse motivo, por muitos outros, eu quero poder dizer muito obrigado à minha irmã por todo o amor, por todo o carinho e fazer essa homenagem, pois eu nunca vi tanto carinho, tanto tempo de orações e lágrimas derramadas por mim e pelos meus irmãos. E eu sei que ela merece essa linda homenagem, pois eu nunca vi no mundo alguém com tanto amor, tamanha fé. Minha irmã, assim como minha mãe, são as minhas heroínas, minhas referências. 6 crianças que aos olhos das pessoas, seriam apenas homens e mulheres sem caráter, sem perspectiva de vida. E são exemplos do cuidado de Deus. Eu quero muito dizer para minha irmã isso. Muito obrigado. Irmã, eu sei de que nada do que fizemos vai pagar o tamanho do amor que você dedicou a todos nós. E nós queremos te dizer muito obrigado. E essa foi a forma que encontramos para dizer o quanto somos gratos a você por todo o bem que você nos deu, por todo o carinho, amizade, respeito, dedicação e por todas as noites que você passou em claro, preocupada com 5 crianças que eram apenas seus irmãos e você era apenas uma criança crescendo junto com eles. E se esquecia de você. Nós te amamos e te admiramos muito. Admiramos muito a você pela sua garra, pela vontade de vencer. E o que mais admiramos é que você nunca pisou em ninguém para crescer. Muito pelo contrário, você se apoiava em Deus e fazia o possível para que todas as pessoas que estavam ao seu redor crescessem junto com você. Por isso te amamos tanto. Muito obrigado por ser o nosso alicerce, nossa guia, nosso exemplo. Simplesmente muito obrigado. Dos seus irmãos Jéssica, Cassiane, Jefferson, Cássia e do seu sobrinho Caio Castro. Nós te amamos muito. Te amamos para sempre, sempre e sempre. Nossa muito amada Cassiane. Cassiane, na linha para falar com a gente. Bom dia, minha querida. Bom dia, Cid. Eu não sei se eu conseguiria falar mais alguma coisa depois disso aqui. Porque é difícil a gente estar lendo e de repente os olhos se enchem de lágrimas e não vira lente de contato. Embaça tudo. Quase que eu não consegui ler tudo aqui. Mas eu imagino como é que deve estar teu coração nesse momento. E olha, a gente está aqui sem nem saber o que dizer com relação a isso. Como é que é isso para você hoje, minha querida? Aliás, nós também queremos te dizer obrigado, viu? Porque nós tivemos um exemplo aqui de uma situação adversa que você pegou um limão e transformou numa limonada maravilhosamente saborosa que é a sua vida. E aí, minha querida? Oi, Cid, bom dia. Bom dia. Aí eu tô muito feliz porque Deus sabe de todas as lutas que nós passamos. E eu acabei trocando teu nome nessa luta que nós passamos, troquei teu nome, eu te chamei de Cassiane. Na verdade, aliás, te chamei de Tatiane, que a Tatiane te homenageia nesse... Mas você tá confundindo tudo. Você tá me confundindo tudo. Você é Cassiane. Isso. Que tá homenageando a Tatiane. Isso. Agora entendi, porque colocaram tudo na ordem. Misericórdia aqui. Mas fala, benção. Então, é um dia muito feliz de poder agradecer a Deus e poder agradecer a minha irmã, a minha família, porque em meio a tantas lutas, tantas dificuldades, ela sempre esteve ali com a gente, ela sempre nunca abriu mão de estar com a gente, cuidando de nós, juntamente com a minha mãe, e ela era o braço direito e esquerdo da minha mãe. E eu não sei nem o que dizer, Cid. Eu acho que eu já disse tudo. E eu só queria agradecer a ela, agradecer a Deus pela fidelidade de Deus, pelo amor de Deus e pelo amor dela pelas nossas vidas. Porque nós aprendemos muito com ela, aprendemos a ser fiel a Deus, mesmo em meio às dificuldades, em meio às lutas. Aprendemos a nunca abrir mão do que nós queremos, nossos sonhos, que nós devemos sempre lutar por eles, independente das circunstâncias. E nunca devemos colocar empecilhos para conseguir o que a gente quer. Porque por mais que tudo diga que não, Deus está na nossa frente, está nos guiando e Ele tem o melhor para nós e só depende de nós confiar nele. E isso ela me ensinou juntamente com a minha mãe e por isso que eu quis agradecê-la, eu e meus irmãos. Deixa eu falar com a doutora Tatiane. Vou passar para ela. Por favor. Oi, Cid. Doutora Tatiane. Oi. Parabéns, viu? Parabéns, que história linda. Que história linda, mesmo, de verdade. Obrigada. Não sei nem o que dizer. Já está dizendo tudo. Você já está dizendo tudo. Quando as palavras não conseguem expressar o que a gente quer dizer, as lágrimas dizem muito.
Cara, pode dizer um negócio, tá todo mundo aqui já com a cara enrugada aqui por tua causa aqui já. Todo mundo chorando por causa de vocês aqui. Como é que é isso, minha irmã? Com 9 anos, ter que se tornar mãe desse monte de gente, cada um com a característica diferente, cada um com um gênio diferente. Como é que você conseguiu essa proeza de colocar todos eles ali debaixo do teu cuidado, tendo que olhar para cima com medo do teto cair, tendo que olhar para baixo com medo do chão entrar em erupção e ainda assim estudar, ter notas boas e manter todo mundo ali com caráter irretocável? Como é que você conseguiu isso? Dá essa receita aí. Porque tem muita gente que tem muito menos responsabilidade do que isso e muito mais condição para fazer e não fazem. Como é que é isso? Olha, Cid, Deus. E é a única resposta plausível. Assim, desde novinha, minha avó faleceu com 9 anos. Eu tinha 9 anos. Sim. Quando eu tive 9 anos, assim, minha vida foi um turbilhão, né? Minha avó faleceu, meu pai saiu de casa de vez mas antes da minha avó falecer, eu aprendi com ela a buscar a face de Deus, a temer a Deus acima de todas as coisas e a buscar uma vida de intimidade com Deus. E eu sempre orei a Deus e pedi direção a Deus, porque o sonho do meu coração era que o que eu tivesse estava passando, que os meus irmãos não passassem. Então eu sempre busquei em Deus forças para que eu conseguisse vencer, porque eu sabia se eu vencesse, eles iam vencer também junto comigo. E assim, eu tive apoio de muita gente, sabe? Deus sempre colocou pessoas para me abençoar. Eu lembro de ocasiões assim que a gente não tinha nada, a gente não tinha o que comer à noite, e eu colocava todo mundo para dormir, eu ia orar, e quando eu acordava no outro dia tinha de tudo na minha varanda, tudo. Você pode imaginar que precisa numa despensa, tinha, e eu não sabia de onde vinha aquilo ali. E Deus sempre enviava, fazia dos seus meios e abençoava as nossas vidas. E eu sempre procurei lutar por aquilo que eu queria. Eu trabalhava, eu estudava. Eu tive professores abençoados que me abençoaram muito. Eu tive pastores que sempre me abençoaram, que sempre estiveram comigo, sempre oraram por mim. E porque as pessoas viam minha luta, as pessoas sabiam do que a gente passava e todo mundo tomava conta. A casa não era murada, era na beira da rua, mas nunca aconteceu nada, porque os anjos do Senhor sempre estiveram ali conosco. E Deus mudou a minha vida, assim, de 360 graus. A minha vida mudou totalmente e eu sou feliz porque eu vejo que meus irmãos se tornaram homens e mulheres de bem. Eu tenho agora minha sobrinha que está aqui comigo agora, que é a minha vida também. E eu tenho a agradecer a Deus, porque Deus faz essas coisas. Amém. Deus prepara. Hoje a Fernanda Brum falou na Fátima que acontecem coisas boas com pessoas boas e acontecem coisas ruins também. É verdade. Porque Deus, é verdade, sim. Deus não está no céu com uma agulha escolhendo a quem vai fazer bem ou não. Mas Deus prepara situações para que a gente possa crescer. Deus sabia que era necessário passar por tudo isso, para que hoje Ele me colocasse onde eu estou, entre pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, porque eu tenho acesso a determinadas pessoas que nunca eu imaginei que eu teria. E hoje eu tenho a oportunidade de falar do amor de Deus e do milagre que Deus fez na minha vida. Aí eu vejo na tua vida, meu irmão, um cumprimento de uma coisa, um texto que eu acho maravilhoso na Bíblia. Eu te tiro do monturo e te coloco entre reis e príncipes. Minha irmã, olha, hoje nós aprendemos lições aqui maravilhosas, ouvindo a tua história, lendo a tua história e ouvindo a Cassiane e ouvindo agora a doutora Tatiane. Muito obrigado. Esse é a semana do obrigado. Nós também queremos nos unir aos teus irmãos e aos teus sobrinhos e toda a família. E a gente quer te dizer também muito obrigado. Por quê? Porque você não desistiu quando você tinha todo o direito do mundo de desistir. Você era apenas uma criança cuidando de um monte de gente. Você tinha todo o direito de jogar a toalha. Não quero mais, não aguento mais. No entanto, você nunca se deu esse direito. E porque você nunca se deu esse direito, hoje nós estamos aprendendo que nós não podemos ser tão relapsos com relação ao cuidado dos nossos. Precisamos nos esforçar um pouquinho mais. Sem sacrifício, ninguém consegue nada. Sem abrir mão de si, ninguém chega a lugar nenhum. Pisando nas pessoas também não se chega a lugar nenhum. Porque a gente pode precisar delas na volta e elas serão apenas rastros no nosso caminho. Obrigado, doutora Tatiane. Obrigado por tudo, obrigado por
por se fazer conhecer através da sua irmã, através de todos nós aqui. Estarão chegando nos próximos horas para você, vai estar chegando nas tuas mãos aí um belo buquê de flores que a tua irmã escolheu para te homenagear. A gente sacrificou a beleza das flores para que essas flores chegassem até você. A forma de nós dizermos a você muito obrigado, porque você se dedicou durante toda a sua vida, esquecendo-se de si muitas vezes, mas para ser exatamente aquilo que Deus queria que você se tornasse, e mais do que isso, você entendeu de Deus a ordem que Ele havia te dado: cuida de todos, não desista, e eu te colocarei onde você deve estar. Parabéns, minha irmã, Deus abençoe. Muito obrigada, Cid. E aproveitando a oportunidade, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram da minha vida e que participam. A minha mãe, Marilza, muito obrigada, porque foi ela que me deu a vida, e se eu sou o que eu sou hoje, eu devo a ela. E outra grande guerreira também, pelo Foi jeito. ela que me ensinou a não desistir, a perseverar e a buscar em Deus. A meu padrasto, o pastor Paulo, ao meu tio Moisés Barbosa, lá do Jardim Anhangá, a esposa dele, minha tia Adriana, assim, que a minha tia namorava com meu tio ainda, e acompanhou assim a nossa infância, e às vezes deixava recém-casado, meu tio deixava ela em casa e ia lá em casa ficar com a gente quando estava chovendo, e sempre ela esteve do nosso lado. A todos os meus primos, que eu não vou citar os nomes que são muitos, a toda a galera de Nova Campina, Duque de Caxias, a todos os meus primos de Paciência, a toda a minha família, a minha tia Lenilza, que cuidava da gente, ela tinha 6 filhos, ainda ficava com a gente, com os 6 da minha mãe. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Então, de um jeito ou de outro. Eu tenho que agradecer a ela também, que me ajudou muito. E assim, a todos os meus professores que foram um canal de bênção na minha vida. Amém. E a todos os meus amigos da faculdade, a todos os meus amigos do meu trabalho, assim, que é bênção de Deus na minha vida. Ao meu sobrinho Caio, que está aqui do meu lado, que eu não posso esquecer. As minhas irmãs, né, que fizeram essa homenagem, que eu tô aqui me contendo, Cassiane, a Jéssica, a Cássia, o Jefferson também, é o meu irmão Tiago também, que é o pai do Caio, e o meu mais novo irmão que eu conheci agora, o Gabriel Vital, que é filho do meu pai, e eu conheci ele pela internet. Olha isso. Pois é, e descobri... Mais um na família. Mais um também, e a todo o pessoal da Igreja Batista do Engenho da Rainha. Um beijo para todos que estão, com certeza, estão ligadinhos ouvindo. Ao meu melhor amigo, Pedro Henrique, que sempre esteve do meu lado também, me abençoou muito a minha vida, a mãe dele, a dona Angélica, e ao meu amigo Calel, gente, assim, a todos os meus amigos, em especial também ao meu pastor, Paulo César, da Assembleia de Deus, Nova Jerusalém, do Campo de Bom Sucesso. Muito obrigada por ter me recebido lá de braços abertos. Assim, eu agradeço a todo o pessoal da igreja. E assim, a vocês, assim, não tenho palavras para agradecer o cuidado que vocês Só ora por nós. Só ora por nós para que nós alcancemos também o favor de Deus. Amém, assim, eu quero agradecer a todo mundo. E se porventura eu esqueci de alguém, me perdoem. E assim, eu amo. Considere-se perdoada, minha irmã. Quem tem a tua história é perdoada por tudo, não é por mim. Querida, muito obrigado, minha irmãzinha. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Receba essas flores com todo o carinho de toda a sua família e o nosso aplauso sempre pela bênção de Deus que você é. Tá bom, minha querida? Fica com Deus. Deus abençoe. Um beijão pra essa família linda aí. Que todos abençoe. Deus abençoe a todos aí, tá bom, minha irmã? Fica com Deus, querida. Fica com Deus. Tchau, tchau. Um final emocionante para uma emocionante campanha, uma emocionante promoção da 93. Eu queria pedir, por favor, pastor, por favor, nos leve a Deus, pastor Roberto, nos leve a Deus em oração. A gente encerra assim o nosso debate, a gente volta amanhã. Já tá aqui o Fabiano, vai já. Amanhã não, segunda-feira, amanhã é sabadão. Fabiano já tá aqui, daqui a pouquinho com o Pediu Tocou. Pastor, por favor. Querido Deus, eterno e maravilhoso Pai, estamos aqui, Deus, reunidos, mas nos contendo para não chorarmos. Porque cada um aqui, Senhor, ou não, estão vendo a sua história em parte sendo contada ali, Senhor. Por isso, Deus, queremos pedir que Tu continue abençoando esta família, através, Senhor, de filhos, de filhas, e não só essa, todas quantas estão ao alcance desta rádio. A todos aqueles, ó Deus, que estão pensando que a sua vida não tem mais jeito, não há mais solução. Esta jovem, Senhor, nos mostrou que tudo é possível aquele que crê.
Por isso, Deus, que tu venha ajudar, fortalecer, confortar, suprir necessidades. Que nesta tarde, Senhor, nós queremos profetizar que os lares que estão ao alcance da nossa voz sejam abençoados e que através deste grande testemunho possa saber que existe um Deus que cuida, que zela, um Deus que vela para que cumpra a sua palavra. Por isso, Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo neste momento, para a glória e honra do teu nome. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.